Pessoal, boa tarde a todos. Bom, meu nome é José Papo. Eu trabalho aqui no Google como Developer Relations para a América Latina, então eu gerencio essa área, tem essa equipe, a gente faz esse trabalho aí para vocês, né, de trazer as novidades de tecnologia, de ações. E hoje eu vou falar de uma parte que é importante, deixa ele só, depois vamos mudar aqui vamos colocar na tela, né? Aí, legal. Só não sou Marcelo Quinta, tá? Depois vocês trocam aí. Opa, valeu. Meu Twitter é o @JoséPapo, se alguém depois quiser seguir. Eu falo sobre novidades do Google, mas não só do Google, falo sobre parte de business modeling, a questão de tecnologias, como o impacto da tecnologia nesse mundo de negócios e como hoje tudo é digital, né? E como nós aqui, né, estamos fazendo essa transformação em várias indústrias. É bem interessante acompanhar. E quero conversar com vocês um pouco sobre esse ponto que eu acredito que é crítico, eu diria fundamental de qualquer plataforma móvel, que é o back-end, né? Porque a verdade é, se você não tem um back-end robusto e você não utiliza serviços de back-end, normalmente a sua app não vai ser tão usada quanto aquelas que estão ou que são as melhores do mercado. Então, quando você olha as principais apps do mercado, todas elas têm recursos sociais, elas têm recursos de leaderboards, ela tem recurso de análise de se for um jogo, quem é o melhor jogador, recurso multiplayer, recurso de uma série de coisas. Todos esses recursos, eles necessitam do quê? De um back-end. Ele necessita de alguma coisa por trás que guarda, né, armazena essas informações, processa essas informações, analisa essas informações e gera dados, né? Então, a ideia aqui é mostrar para vocês diversas opções e falar sobre elas. Então, para a gente poder crescer, né, para você poder expandir ou ter um back-end que possa suportar de 1 a milhões de usuários, você tem que entender um pouco essas opções. E vocês vão ver que existem várias, né? Então, quando a gente fala nesse mundo de back-end, vocês vão ver que o primeiro susto que você vai tomar é que você tem várias opções para selecionar, na verdade. É diferente de você falar assim, eu vou trabalhar na plataforma Android. É Android, né? Então, você vai trabalhar nessa plataforma. Quando você fala em back-end, você tem várias opções disponíveis. Você pode colocar isso usando o servidor virtual, você pode usar servidor físico diretamente, você pode usar containers, que é uma nova onda que eu vou comentar também. Aí você tem que escolher se você vai colocar dentro da sua casa, quer dizer, no data center físico da sua empresa, ou na nuvem, né? Então, tem essa outra opção. Será que eu uso o servidor físico? Será que eu uso na nuvem? Qual tecnologia eu uso? Plataforma como serviço, infraestrutura como serviço, container como serviço, mobile back-end como serviço, que é a nova tendência, né? O MBaaS, que a gente vai falar também sobre ele um pouquinho. Faço REST ou HTTPS puro? Qual tipo de banco de dados eu uso? Quer dizer, é muita opção. Por isso que, normalmente, o back-end ele requer uma certa arquitetura. Você tem que pensar nele antes de sair fazendo, né? Então, você tem que pensar nessa arquitetura antes e com base na sua solução, na sua aplicação. Então, a ideia é mostrar um pouquinho para vocês das opções, para que vocês tenham consciência de quais elas são e possam escolher com qualidade, né? Então, primeiro, antes de tudo, o básico, né? Eu recomendaria fortemente que, se você vai fazer um back-end para uma solução móvel, mesmo, e hoje mobile deveria ser o first, né? Mobile first, pense em REST, né? Pense em projetar a API no modelo REST, e aí você tem que pensar, e aí tem vários artigos na internet, a gente não vai entrar nesse detalhe, não vai entrar a fundo nisso, mas pensem que vocês têm que pensar, né? Desenhar, projetar essa API para que ela seja clara, concisa e que, inclusive, um dia você pode até torná-la pública. Isso é uma coisa muito legal. Você está projetando a API, às vezes você começa internamente. É assim como todo mundo começa, né? Vou fazer a API para usar como serviço interno. E depois, só que chega um momento e fala, poxa, por que não agora eu fazer isso, tornar isso público, para outros desenvolvedores fora da minha empresa usarem? O Google fez isso, a Amazon fez isso, Microsoft, todo mundo. Chega um momento que fala, poxa, por que eu não torno esse serviço aqui interno na minha empresa, né, um serviço externo? Os serviços de nuvem do Google surgiram assim, eles já eram usados internamente,
Aí o Google falou, por que eu não pego, por exemplo, o App Engine, né, que já era uma solução usada internamente com outro nome, e disponibilizo isso para todos os desenvolvedores do mundo, para que eles criem as suas aplicações em cima da nuvem do data center do Google. É assim que funciona. Então, é importante sempre pensar e usar padrões. Então, o REST é o padrão. Pensando nisso, a outra grande dica básica é olhar esse mundo com os olhos de microserviços, né, que é a outra grande onda que está vindo aí, que é você deixar de fazer aplicações no back-end monolíticas, né? Quer dizer, tudo junto, tudo uma colcha de retalho só. Eu lembro que eu já trabalhei em empresa que tinha 100 mil linhas de código no único método, né? Não faça isso, pessoal. A arquitetura de microserviços, basicamente falando, é você quebrar nos serviços menores possíveis, você conseguir componentizar esses serviços, colocar eles em um serviço mínimo do ponto de vista de uso, de utilização. Por quê? Quando você faz isso, esse desenho é do Martin... Opa! Esse desenho aqui é do Martin Fowler, tá? Que ele tem um artigo muito legal, depois vocês podem ler sobre arquiteturas de microserviços. Mas quando você divide, né, você quebra em serviços pequenos, você pode, inclusive, separar, colocar, por exemplo, um serviço só dentro de uma máquina virtual, se esse é um serviço crítico. Como está aqui, né? Se você tem muitos serviços todos juntos, tem que ficar colocando todos eles em cada container ou servidor que você tem. Quando você separa em serviços pequenos, você pode, inclusive, deixar esses serviços mais separados, né? E inclusive, mais resilientes. Esse, por exemplo, é a arquitetura que o Netflix usa, que o Google usa, né? Os serviços pequenos, separados e que são espalhados em milhares de servidores. Mesmo que 100 servidores caiam, o serviço vai continuar no ar, porque tem outros servidores também usando. E como eles estão espalhados de uma forma bem completa, então é muito difícil você ter uma queda total do serviço como um todo, né? Porque eles estão em diversos servidores distintos. Então, quando pensar... por isso que essa arquitetura de microserviços, que é baseada no modelo também REST, ela é tão importante na hora de pensar. Então, esse acho que é a base, diria, o fundamento de qualquer coisa que vocês vão fazer. Aí, pensando nisso, vocês podem colocar isso... Esse aqui é o data center do Google, tá? Mas vocês podem colocar isso dentro do seu próprio data center também. Então, se você quiser fazer ter um servidor... colocar esses serviços REST no seu servidor físico, essa é uma opção. Né? Não vou falar só que só existe nuvem para vocês, porque não existe. Vocês podem colocar isso dentro do seu próprio data center e existem ferramentas que permitem que você coloque lá dentro do servidor web, do servidor de aplicação e rode esses serviços REST. Né? E aí tem para várias plataformas, para PHP, para Java, para .NET, para Python, para tudo. Todos eles têm como você gerar os microserviços e gerar essa arquitetura disponível. É claro que aí a gente tem também as opções de nuvem, que elas são... Né, quando a gente basicamente pode dizer que são similares ao que você usaria como um servidor virtual dentro da sua casa. Então, a segunda grande opção para você implantar, fazer o deploy desses serviços é infraestrutura como serviço. Né? Colocar isso numa nuvem. É claro que eu vou falar aqui da nuvem do Google, mas a gente pode estar falando aqui de forma geral, você pode colocar em qualquer infraestrutura como serviço. Então, essa é uma opção. Quais são as características? No caso, infraestrutura como serviço, primeiro que a grande característica são máquinas virtuais, nada mais do que isso. São máquinas virtuais Linux, vários sabores de Linux, tem lá vários tipos, ou Windows. Né? No caso do Google, já roda Windows também. Tá? Então, a nuvem do Google ela roda tanto Linux quanto Windows. Então, tem a opção de Windows Server para quem trabalha com .NET. E o que ela tem de interessante também, que normalmente todas as nuvens públicas de grande porte têm, é o autoscaler. Né? É uma solução que permite que a sua aplicação, se estiver começando a ter muito acesso, ele detecta esse aumento de usuários, aumento de número de requisições, e automaticamente ele faz a escalabilidade dessa arquitetura. Você tem que configurar isso. Tá? Quando você usa a infraestrutura como serviço, isso não é dado automaticamente. O autoscaler, você como desenvolvedor, tem que configurar isso na solução, lá na nuvem. Tá? Então, essas são as características. Legal. Quais são as vantagens e desvantagens? Né? Tudo tem sua vantagem e sua desvantagem nesse mundo. Então, é importante entender, e é por isso é o motivo dessa palestra. Né? Então, a grande vantagem, as duas grandes vantagens, primeiro que você tem
o controle total desse ambiente, você tem o controle do sistema operacional. É uma máquina virtual. Então, você entra lá, você vai lá, se for um Linux, você dá SSH, se for um Windows, você dá o RDP, né? Você conecta via RDP. Você conecta, você tem acesso ao servidor, você faz o que você quiser lá. Você controla ele totalmente, né? Então, ele é um ambiente que muita gente já conhece, tem um ambiente lá de sistema operacional conhecido. Qual que é o esforço a mais, né? O desvantagem, eu não diria desvantagem, mas o esforço. Você vai ter que fazer um esforço para criar esse trabalho de fazer o DevOps, né? E fazer o deploy. Você vai ter que montar, por exemplo, você vai ter que montar o autoscaling, você vai ter que montar a solução de integração contínua para fazer isso funcionar direito. Então, você vai ter um esforço para executar e criar esse processo, né? E fazer essa gestão de infra. Porque você vai ter que gerenciar, vira uma infraestrutura, né? Vários servidores lá, centenas de servidores, é uma infraestrutura que você tem que gerenciar. Então, isso é o infraestrutura como serviço. Tá? Depois tem uma outra letrinha, sopa de letrinhas, né? A plataforma como serviço. Né? Qual que é a diferença? Né? A plataforma como serviço, acho que a principal característica é, você escreve a app e deixa que o servidor, deixa que a empresa gerencie os servidores. A empresa, eu digo, o provedor de nuvem. Então, basicamente, você não tem nem acesso ao sistema operacional. Você basicamente desenvolve a aplicação, faz um deploy dela e acabou. Ela está no ar, funcionando, e essa própria estrutura, né, esse provedor de nuvem, ele faz a escalabilidade automática para você, de forma automática, você não precisa nem configurar a escalabilidade, ele faz isso de forma rápida, né? Então, isso é o que acontece com o Google App Engine, que é a solução de plataforma como serviço do Google. Então, ela tem esse conceito. Quais são os pontos, né, que você pode querer ou não, pode ser interessante ou não utilizar? Outra coisa é que ele é muito fácil para construir, manter e escalar, e tem, no caso do Google App Engine, ela já tem suporte para Python, Java, PHP e Go. Tá? Então, essas são as características. A vantagem é isso, né? Escalabilidade automática realmente sem necessidade. Então, para vocês terem um exemplo, quem usa o App Engine para todo o seu back-end de chat, de mensagens e snaps, né, é o Snapchat. O Snapchat ele é construído em cima do App Engine. Né? Então, eles usaram o App Engine para fazer centenas de milhões de snaps por dia. Por dia, pessoal. E eles não têm que se preocupar com infra, porque escala automático para eles. Tá? E outra coisa legal é que o deploy fica simples, né? Porque como você foca só no código, e ele tem o App Engine ele tem um servidorzinho local que simula o ambiente de App Engine na nuvem do Google, então você consegue, inclusive, testar localmente esse serviço. E aí, quais são os pontos, né, que você tem que ver se vale a pena ou não? Primeiro, você tem que adaptar o código em alguns momentos. Existem necessidades de adaptação de código. Então, ele não funciona simplesmente, como colocar isso num servidor virtual, porque ele tem algumas restrições, como, por exemplo, timeouts de 60 segundos para requisições que vão em instância front-end. Então, se você usa um front-end, uma instância front-end do Google App Engine, ele tem uma restrição que, se você, né, então, se você tiver que fazer uma requisição que leva muito tempo, que 60 segundos é bastante tempo, ele vai dar um timeout. Então, existem certas restrições na plataforma, e é importante que vocês saibam que elas existem. Né? Mas, se você fizer uma arquitetura bem planejada, você consegue eliminar essas restrições e trabalhar com ele. Tá? A outra solução, a outra possibilidade, é você usar uma plataforma como serviço já direcionada para mobile. Né? É o PaaS para mobile, que, no caso do Google, se chama Google Cloud Endpoints. Então, esse eu vou depois mostrar, ele está, inclusive, já integrado no Android Studio. Né? Então, quando você usa o Android Studio, você pode já criar endpoints, ou Cloud Endpoints, dentro do próprio Android Studio. Né? Então, ele facilita essa criação de API, de back-end no App Engine. Qual que é a grande vantagem dele? Você não precisa construir a parte REST. Quando você cria o Cloud Endpoint, ele já automaticamente gera para você o código para restificar a sua API, né, para fazer o REST dela, e ele gera também, depois eu vou falar, ele gera também o client. Os clientes para iOS, para Android, ele já gera para você automaticamente, para você plugar na sua IDE. Tá? Então, essas são na análise, qual que é a vantagem dele, por exemplo, de você usar o App Engine direto, né? Usando e usar o Google Cloud. Porque o Cloud Endpoints ele roda em cima do App Engine.
Então, isso é importante vocês saberem. Ele roda em cima do App Engine. A diferença qual que é? A diferença é que ele cria uma camada que facilita a construção de APIs REST e de consumo dessas APIs REST no seu device. Tá? Essa é a grande vantagem. Então, primeiro, ele já tem wizards, recursos especiais e wizards para você construir isso no Android Studio. Né? Os clients também são construídos via wizards. Client, então, para iOS, para Android, para JavaScript. Então, ele pode criar também um client para você usar esse Google Cloud Endpoints de um site HTML, né? de um site com JavaScript. Tá? Ele tem a mesma restrição, basicamente, do Google App Engine, que você tem que adaptar o código, e ele é associado ao Google Cloud Platform. Né? Então, a partir do momento que você usa isso na sua aplicação, você vai usar a nuvem do Google. Né? Então, tem que ficar claro que você vai utilizar, a partir daí, a nuvem do Google, porque ele tem essas restrições do App Engine, e ele executa, né? Ele publica no App Engine quando você vai fazer a publicação no servidor do App Engine. Tá? Containers, essa é a outra opção. Então, a gente já falou de infraestrutura como serviço, já falou de plataforma como serviço para mobile, e agora uma nova tendência que são os containers. É uma grande onda que está chegando aí e que é bem interessante. Tá? Qual é o principal container do mercado? É o Docker. Né? Então, o Docker é o que está sendo mais falado. Eu vou falar um pouquinho só para que vocês entendam quais são as vantagens e desvantagens para o desenvolvedor. Tá? E por que também o Google está fazendo isso. Né? Então, a diferença do container para uma VM, uma máquina virtual, é que o container ele é mais leve, digamos assim, ele é light. Né? Ele não é um sistema operacional completo. Ele roda em cima ou dentro de um sistema operacional. Então, ele é mais enxuto, e isso é interessante, porque como ele é mais enxuto e ele é um padrão, então você consegue, inclusive, fazer com que esse padrão, esse container, rode em diversas estruturas e diversos sistemas operacionais, vários Linux, até em Windows. Né? Então, porque ele não tem essa camada do sistema operacional, né? Ele elimina essa camada. Por que interessa aos desenvolvedores isso? O interessante é que existe um hub do Docker, que é o Docker Hub, onde você vai encontrar todos os principais repositórios com servidor de aplicação já instalado, vários modelos de uso, até com WordPress, por exemplo, já instalado, outros com LAMP, outros PHP, outros já só com Java. Você já vai ter vários containers já pré-prontos, onde você pode usar esse container na sua aplicação. Então, tem muitos lá no Docker Hub. Tá? Então, para a criação de ambiente de desenvolvimento e teste, existem até ferramentas locais para você usar o Docker localmente na sua máquina, no seu Mac, no seu Linux. Né? Então, você consegue rodar esses containers. E ele facilita os microserviços também, porque eles são containers. Esse container ele simula um sistema operacional, então é como se você estivesse usando diretamente um sistema operacional, mas você pode ter vários containers dentro de uma única máquina virtual. Então, você consegue ver as máquinas virtuais como se fosse um único sistema operacional. Eu vou comentar essa frase que eu acho que é muito forte. Vocês vão até ver na demonstração. Tá? E para admins e ops, que também podem ser vocês, né? Quando a equipe é pequena, né? Você pode ser o próprio administrador do sistema. Eu acho que a principal vantagem, isso até para o developer é bom, é que ele é altamente portável entre infraestruturas heterogêneas. Então, por que hoje, se você for me falar, por que hoje o Docker virou uma estrela, todo mundo está falando disso e tal, eu diria que esse aqui é o principal ponto, portabilidade. Essa acho que é a principal frase desse movimento. Ele está se tornando interessante porque permite que você construa. Se você construir o seu back-end baseado no Docker, se um dia você quiser usar a nuvem do Google, você pode. Se você quiser migrar para outra, depois você pode. Se você quiser vir para o seu data center interno, você pode, porque todo mundo está suportando. Todas as plataformas suportam, todos os provedores de cloud suportam. Então, o suporte está tão grande que você pode escolher de acordo com o preço, de acordo com o serviço que aquele provedor oferece, ou até o seu data center. Se ele não for bom, você pode trocar, né, o seu data center interno por uma nuvem, porque é fácil de trocar. Hoje, muitas vezes, a pessoa fala assim, puxa, não consigo usar a nuvem porque estou preso, né? Minha arquitetura não permite, porque ela não é uma arquitetura portável, né? Ela não foi feita de uma forma para escalar e crescer de uma forma simples.
Então, eu acho que esse é um ponto fundamental que permite e facilita esse processo. Ele se torna, então, uma forma fácil de você ter microserviços, utilizando qualquer tipo de solução, Java, .NET, Python, o que você quiser de linguagem, e portar isso para qualquer ambiente, né, sem restrição. Ruby, né, qualquer um que seja. Vocês terem uma ideia, no Google, a cada semana, toda semana, 2 bilhões de containers são criados dentro da infraestrutura do Google. Porque todos os serviços usam, o Gmail usa, o Search usa, eles vão criando containers ou vão apagando conforme a necessidade, né? Conforme a demanda vai sair. Isso só o Google, 2 bilhões são do Google, fora os dos clientes, né? E tem soluções que ajudam também, isso não vou entrar muito em detalhe, mas aí vocês podem me perguntar, legal, mas eu vou ter o mesmo problema de gestão desse monte de containers. Imagina que eu tenho uma aplicação que é muito usada. Como que eu vou gerenciar todos esses containers? Então, o Google tem uma solução que chama Kubernetes, tá, que gerencia isso. Ela é, inclusive, open source, várias nuvens estão implementando. No Google, a gente implementou na forma de um serviço chamado Container Engine, tá, que eu vou mostrar para vocês depois, que ele é bem simples de trabalhar, mas ele foi criado com base no Kubernetes. Ele virou um serviço, para que você possa usar isso de forma mais simples na nuvem. Okay? Então, eu poderia resumir que a grande vantagem dos containers é que eles implementam fortemente esse conceito de microserviços e facilitam a portabilidade entre ambientes quando você precisar. Então, de novo, você tem que medir quais são as características, o que você quer, né, e como você pretende trabalhar para selecionar a sua opção. Por exemplo, eu quero saber se eu uso o Google App Engine ou eu uso o container. Depende, se você tem uma relação e você quer manter a relação, você sabe que você vai manter, como o Snapchat tem. Poxa, eu prefiro usar o Google App Engine, porque ele é mais barato, eu não preciso me preocupar com escalabilidade automática, não preciso me preocupar com gestão de nada, nem com Kubernetes, nada. Vou direto no App Engine. Agora, não, eu quero ter portabilidade, eu quero, se um dia eu resolver mudar, né, por algum motivo, eu quero sair, sei lá, da nuvem que eu estou usando e ir para outra, usa containers, por exemplo, né? Então, essa é uma das coisas que você tem que analisar na hora de escolher, tá? Então, não vou entrar muito em detalhes aqui, mas é importante dizer que, quando você usa containers, é interessante, inclusive, esse conceito se tornou forte, né? O data center ele não vira mais uma coleção de computadores. Eu vou mostrar para vocês, você consegue enxergar o seu cluster como se fosse um único computador. Então, você, na verdade, tem vários servidores lá dentro, mas, para a sua aplicação, é como se fosse um servidor só. E isso é um conceito muito forte, muito poderoso. Porque, de novo, encapsula uma série de complexidades que antes você tinha que desenvolver quando você usa uma solução, por exemplo, como infraestrutura como serviço, né? Porque ele encapsula essa complexidade. Então, agora vocês vão encontrar essas 3 opções, que é a plataforma como serviço, container como serviços e a infraestrutura como serviço, isso no Google e outras nuvens também sempre vão acabar existindo. Mas também tem o último, que é importante falar, que é um conceito que... Alguém já ouviu falar essas letrinhas aí? MBAS? Pode levantar a mão, não fica com medo, não. Não vou perguntar. Só para saber, alguém já ouviu falar essas letras? MBAS? Não? Na sopinha de acrônimos, né? TI adora isso, né? A gente adora criar... Que nem aqui, ó. A gente criou mais uma, Container as a Service, esse aqui, ó, né? Então, tem o MBAS. O que é o MBAS? É o Mobile Backend as a Service. Então, é o back-end mobile especializado em aplicações mobiles como serviço, tá? Então, o que é isso, né? E qual é a diferença disso para outras soluções? O legal do Mobile Backend as a Service é que ele basicamente simplifica fortemente o trabalho com um back-end, do ponto de vista de um desenvolvedor mobile, um desenvolvedor Android, ou desenvolvedor iOS, ou até JavaScript, no caso de HTML. Então, o Google ele adquiriu essa empresa chamada Firebase. Então, quem não ouviu falar nisso foi recente, foi há 2 meses atrás. O Google adquiriu o Firebase. Firebase é uma dessas soluções de Mobile Backend as a Service. Então, interessante, como que ela funciona? Ela é uma aplicação, ela tem um banco de dados real-time. E é isso que é uma outra coisa interessante. Ela utiliza o conceito de real-time. Então, inclusive, quando você faz uma alteração em um dado,
você pode colocar um listener na sua aplicação para que quando algum dado seja modificado no banco de dados, você saiba disso e atualize a sua aplicação, de forma automática, né, digamos assim. Então, por exemplo, um dos exemplos que ele coloca, tem até a app pronta, eu vou mostrar para vocês, que é de chat. Quando você manda um chat, né, você manda uma mensagem no chat, ele automaticamente já manda para o cliente, né, para o usuário que está ouvindo aquele chat que está conversando com você. Só que ele faz isso com 3 linhas de código, né? Você não precisa criar mais nada. Então, é uma solução muito legal, porque ela é um banco de dados real-time para esse mundo mobile. E ela funciona em várias plataformas. Então, o cara pode estar usando, sei lá, o celular Android de um lado, o outro poderia estar num site HTML, e eles vão conversar, e a solução conversa entre si, e tem base para isso. Então, esse aqui é o Sync, né? É uma plataforma real-time que sincroniza o banco, né? Então, o banco está lá na nuvem, ele faz o sync entre vários dispositivos. Você pode estar no desktop, usando um site, você pode estar no celular, no iPhone, no Android, e ele sincroniza esses caras com a base. Tá? Então, qual que é a vantagem desse modelo, o Mobile Backend as a Service? Primeiro, desenvolvimento muito ágil, é ridiculamente fácil programar com ele, porque ele já tem lá um SDK que você utiliza para escrever dados e ler dados, inclusive ficar esperando para a leitura de dados no listener, né, num caso de um evento, né, de uma mudança no dado. Ele é excelente para as plataformas mobile, e ele tem suporte multiplataforma. Então, você tem lá, tem para iOS, tem para Android, tem para JavaScript, e tem uma API REST direta também que você pode utilizar. Então, ele já tem suporte para todos esses caras aí. O que ele é? Basicamente, na ponta, né, se a gente for pegar especificamente, ele é um banco de dados NoSQL, e ele utiliza documentos JSON. Tá? Então, ele é NoSQL com JSON. E ele faz esses pushes, quando você tem um update de um dado, ele pode fazer o push desse dado em milissegundos, né, quando alguma coisa muda. E você tem modelos de segurança também para mapear esse dado. Você pode mapear cada pedaço de dado a uma URL específica. Um outro benefício que ele tem, é um recurso, ele tem a questão de gestão de autenticação. Então, você pode usar, ele tem um suporte com poucas linhas de código, você consegue plugar lá o suporte para um login com e-mail e senha, ou então com os principais provedores OAuth do mercado, Google, Facebook, Twitter, GitHub, ou usar seus próprios tokens. Tá? Então, ele já tem esse suporte também. Então, é um dos outros recursos que ele tem, que é a autenticação de usuário. Então, tem lá, se você pegar na documentação, você vai ver com pouquíssimas linhas de código, você cria lá a tela inicial de login, inclusive conectada para o usuário conectar com a conta dele do Facebook, ou do Google, ou do Twitter, né? Para facilitar o login, para que você não precisa ficar pedindo para ele criar e-mail e senha o tempo todo. Tá? Esse aqui é o exemplo. Isso aqui são as linhas de código que você precisaria colocar para utilizar a autenticação do Google no Android. Tá? É isso aqui. Né? Esse é o código para você fazer isso utilizando o Firebase. Então, realmente é muito simples. Né? Se você pega a documentação que explica como fazer as autenticações, você vai ver que é muito rápido de você desenvolver, de trabalhar esses caras aí, porque já está pronto. Né? Inclusive, o código exemplo já está feito. Né? É só se basear nele. Esse aqui são os códigos para você gravar um dado ou fazer a leitura. Essa primeira parte aqui é como você conecta no Firebase. Tá? Então, aqui ele está conectando, ele está falando que ele vai usar o Firebase. Nessa linha aqui, ele está conectando no seu Firebase específico, na sua base de dados. Então, todas as bases de dados do Firebase, elas terminam com essa URL aqui, firebaseio.com. E aí vai ter o nome da sua base de dados. Depois eu vou mostrar para vocês aí. Mas é assim que você conecta no seu Firebase. Isso aqui é Android, tá? Tem código de exemplo para iOS, tem código de exemplo para JavaScript também. Então, todos eles têm os seus códigos de exemplo. E aqui embaixo, isso aqui é para você escrever um dado. Olha que difícil. Essa linha aqui, uma linha de código. Essa linha de código está setando o valor dentro desse campo, né, desse filho, né, mensagem,
você tem dados, você vai amar o Firebase. Então, isso aqui escreve o dado. E esse cara aqui, ele está lendo o dado, só que olha só, ele está lendo o dado com um listener. Então, ele detecta se o valor mudar, se de algum momento esse valor mudar, ele vai fazer uma atualização, um update da tela do Android a partir desse dado que mudou. Então, isso é muito forte. Esse método onDataChange, que é do Firebase, ele permite que você consiga pegar um valor na hora exata que ele mudou. Né? Exata, né? Milissegundos. Né? Em alguns milissegundos. No momento que alguém mudar aquele dado na base de dados, aquele cliente que está ouvindo ou que está lendo aquele dado recebe aquele valor. E aí você pode usar ele você pode colocar isso num código de listener do Android para poder mostrar em tempo real também para a pessoa, como um chat, né? Quando o cara manda mensagem, vai mudar o dado e ele mostra no outro cliente. Né? Mas isso aqui já está pronto, ó, com esse conjunto de linhas aqui. Ó. De novo, é muito fácil. Essa é a grande vantagem de usar um Mobile Backend as a Service. Tá? Vou comentar outra coisa, mas essa é a grande vantagem. É muito simples de usar, já está pronto e ele é muito rápido. Mas qual que pode ser a desvantagem? Uma das coisas que o pessoal fala que é a desvantagem de talvez usar um MBAS é que você vai ficar atado àquele banco de dados, né, ou àquela solução. Então, você vai usar aquela solução, mas e se eu precisar, por exemplo, fazer uma integração? Essa é uma grande dúvida. Poxa, mas eu preciso fazer uma integração com, sei lá, o RP da empresa, que tem um outro dado lá que eu preciso usar. Aí você vai ter que usar outra solução. Só que eu preciso integrar esse dado da empresa com o dado que está no Firebase, por exemplo. É por isso que o Google, em breve, já está lançando, eles já estão construindo essas duas coisas aqui, o Trigger e integração com o Google Cloud Platform. Os triggers, eles basicamente funcionam assim. Se eu mudar um dado no banco de dados, eu posso criar uma regra para que ele acesse um outro sistema, um back-end qualquer que eu tenha na minha empresa ou dentro da nuvem. Né? Então, isso é uma das coisas que já está no pipeline, né? Já está no backlog de produto da equipe do Firebase, é criar essas integrações exatamente para reduzir esse problema de, às vezes, você ter que integrar com outras soluções e não ter como, porque o Mobile Backend as a Service ele já está meio que definido, você não consegue, né, mudar esse processo. Então, eu diria que o interessante de usar um MBAS, né, como o Firebase, é exatamente essas facilidades, até para você desenvolver de forma muito rápida com back-end, sem gastar muito tempo construindo uma arquitetura, uma infraestrutura na nuvem, ou pensando nisso, ou montando a sua API REST, porque ele já tem toda a API dele pronta, né, que vocês podem usar. Então, deixa eu só mostrar rapidamente, algumas demos aqui. Só no Android Studio. Deixa eu aumentar aqui a tela. No Android Studio, só para vocês verem aonde está essa opção, se eu clicar na app, quando eu der um New Module, ele vai mostrar aqui a opção Google Cloud Module. Tá vendo? É bem claro. Esse aqui já é o Android Studio 1, tá? Já é o 1.0. Então, ele vai ter a opção Google Cloud Module. Se você clicar, selecionar o Google Cloud Module, você vai ter essas três opções aqui. Ó. Você vai poder criar com o App Engine com Java Servlet. Se você quiser entrar no detalhe, né? Se você quiser ser, né, bem down nos detalhes, né, se você gostar de Servlet, eu não recomendo usar, mas tem gente que gosta, né? Sofrer um pouco. Então, se você gosta de sofrer, você pode usar o primeiro, aí você vai desenvolver usando o Servlet. Então, você tem que conhecer bem o protocolo HTTP. A segunda opção é o App Engine com endpoints. É o App Engine Java, ele vai usar o Java usando o Google Cloud Endpoints. Então, esse ele já cria para você aquela solução usando o Google Cloud Endpoints. E apareceu uma opção nova no Android Studio 1, essa não existia nos Androids anteriores, no Studio anterior, que é o App Engine Backend com o Google Cloud Messaging. Então, esse aí é legal quando você quiser fazer push notification. Então, ele já tem um módulo para você usar o App Engine Cloud Endpoints para criar notificações push para os celulares. Tá? Então, ele tem essas três opções, você pode selecionar, né, a opção que você quer e falar qual que é o nome, etc., e criar. Eu já tenho um criado aqui. Quando você cria, basicamente ele cria duas coisas. Ele cria um bin simples, com o seu dado,
né, os dados que você tem, e cria o endpoint especificamente. Olha só como ele é simples, né? Ele começa com @API, o nome da API, você pode mudar esses nomes, quem é o owner disso, e ele já tem aqui um códigozinho para você usar. Então, ele já cria para você a estrutura para utilizar, e ele já cria o client para Android também. Então, quando você plugar, ele já cria o client também para que você utilize. Aí, mas como que funciona exatamente? Eu preciso saber mais detalhes. Se você precisar de qualquer informação, clica de novo aqui no Google Cloud Module. Na hora de criar os módulos, olha só, se eu escolher aqui Java Endpoints Module, está vendo que ele tem embaixo ele tem um ponteiro para documentação. É só você clicar na documentação e ele vai te dar o passo a passo. Então, é bem simples. Tá? É só seguir o passo a passo aqui. Ó. Ele explica para você todos os passos de criação, como que você debuga localmente, como você testa, depois vai testar no emulador, né, para fazer um teste simples, e depois como você faz o deploy direto na nuvem do Google. Bem simples, tem toda a documentação descrevendo como faz isso no GitHub. Então, bem tranquilo, todos eles têm esse passo a passo. Tá? Então, esse é um dos que eu queria mostrar, só para vocês verem aonde vocês acham isso no Android Studio. Tá? A outra que eu queria mostrar para vocês é o Firebase, né, e o que está aqui, deixa eu ver, eu coloquei. Então, o Firebase ele é um site separado ainda do Google Cloud, né? Então, você entra lá no firebase.com, você vai achar o site deles, você vai ter que criar um login e senha, eu já tenho, eu vou só dar um login. Quando você entra no Firebase, ele vai criar lá, você pode criar suas apps, né? Você pode criar novas apps por aqui, é bem simples de usar. Ele já te dá, está vendo, tem o endereço da base de dados. No caso, o endereço dessa base, que é o que você usa na sua aplicação, é a Popinhit 7672. Né? Eu criei dois exemplos de dados aqui. Você pode criar seus próprios dados. Ele basicamente é um banco de dados chave-valor. Ele é um NoSQL chave-valor. Bem simples de utilizar. Tem uma chave e tem um valor. Tá vendo que a chave, no caso, essa é a chave, o teste, e o valor é Hello World. Então, é um banco de dados chave-valor. Você define como você vai fazer os dois. E aqui é legal que ele tem todo esse ambiente de simulação. Você pode criar dados aqui, ó, se eu quiser criar mais um, ó, só para testar, né, alguma coisa. Então, eu posso, está vendo que ele já coloca aqui que mudou. Então, posso até fazer uma simulação, ó, eu posso simular autenticação, simular leitura. Ele já tem todo um dashboardzinho para você fazer esse trabalho aí de desenvolvimento. E a documentação está aí. Ó. Então, você tem a documentação para web, para iOS, para Android, para REST. E na documentação tem, inclusive, além do Kickstart, tem um exemplo. Então, se você clicar aqui, por exemplo, tem a aplicação de chat que eu falei. Basicamente, só para mostrar um chatzinho simples, mas que funciona, ele tem lá o documento. A parte, acho que mais importante do chat é esse Firebase List Adapter. Esse aqui é o código que lê o chat e responde, né? Tem toda a resposta. Ainda tem 200 linhas de código, e a maioria é boilerplate, né? Ele já acaba criando. Mas aqui, ó, tá vendo? Ele tem o on-child change, caso mude o chat, o que ele tem que fazer. Então, tá vendo que já tem todo um exemplo de código pronto, que inclusive é basicamente, ó, aqui ele dá o get value, aquele mesmo código que eu mostrei para vocês na aplicação. Então, vocês podem perceber que é bem simples mesmo de utilizar essa solução como back-end para vocês. Então, é uma opção extra que vocês têm. Deixa eu ver se eu tenho aqui também só para mostrar o Developer Console. E aqui, só para mostrar para vocês o Google Container Engine. Por que eu falo que ele é um único computador? Até quando se você mandar criar o container, um novo container, então aqui, ó, dentro da console do Google Cloud Platform agora, vocês têm uma nova opção que é o Container Engine. Né? Eu já tenho até um cluster meu criado aqui, esse cluster 1. Se eu mando criar um novo cluster, olha só que legal, ele define, eu posso colocar aqui qual é o tamanho do cluster, o tipo de máquina. Vou colocar aqui que eu quero uma máquina que tem 16 CPUs e 60 GB de memória. Sou bem doido. Está vendo que ele está mostrando aqui embaixo, por enquanto, 16 CPUs, 60 GB. Essa é a minha máquina. Só que agora eu vou colocar, em vez de 10. Olha só o que ele fez.
Ele mostra 160 CPUs e 600 GB de memória RAM. Né? Eu posso colocar 100 aqui também, se eu quiser. E assim por diante. Acho que 100 ele não vai deixar porque eu não tenho acesso ainda. Ele não tem permissão para criar tanto ainda. Mas se você for um usuário que tem permissão, ele vai deixar criar. E aí você vê esse computador, esse cluster, como se fosse uma coisa única. Então, na hora de você subir os seus containers, ele sobe e ele faz automaticamente a distribuição nessas máquinas, sem você ter que se preocupar. Tá? Então, essa é a vantagem, de novo, do container. E lembrando que isso, por causa pelo Google ter colocado, disponibilizado de forma open source o Kubernetes, isso também funciona em outras nuvens da mesma forma. Ok? Então, só para reforçar essa mensagem que é importante. Só voltando aqui, para a minha apresentação. Só por enquanto, alguém tem alguma pergunta? Deixa eu só fechar aqui. As minhas telas. Aqui. Então, foi só algumas demos rápidas para vocês verem as soluções. De novo, eu recomendo que vocês olhem, é muito interessante essas opções. Eu acho que isso pode turbinar, né, deixar o Android turbinado. Vocês precisam ter um back-end bem feito, porque no caso de vocês terem um featuring, né, seguirem as regras lá que o Quinta comentou, seguirem as regras que o Neto, que todo mundo falou, vocês vão ter uma boa app, vai ter muita gente acessando. Não é bom que ela caia, né, ela tenha alguma falha e vocês recebam estrelinhas, né, poucas estrelinhas ali, porque reduz o ranking de vocês até na aplicação. Então, é importante pensar e cuidar bem do back-end. E, de novo, tem soluções que, inclusive, facilitam para você não precisar nem pensar em escalabilidade. Né? O Firebase é um exemplo. Você não precisa pensar. Ele sozinho ele vai escalar o banco de dados para você. A questão é só o quanto você vai pagar por isso. Né? Tem que pagar, é óbvio, né? Nada é de graça. Mas você não vai precisar se preocupar com essa escalabilidade no banco. Ok? Bom, meus slides já estão aqui no meu SlideShare, que é slideshare.net/jpapo, eles já estão lá. E lembrando que também, sempre que vocês quiserem saber de novidades do que a gente está fazendo em eventos, vídeos, documentações, etc., sigam o Google Plus, Desenvolvedores Google, que é muito legal, e meu Twitter é José Papo. Pessoal, obrigado.